Olá, continuamos com o módulo 3 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos falar sobre os componentes RSS, Slider, Slider Panel e também o componente Timer. Nós conseguimos mostrar muitos componentes nessa mesma aula, porque a maioria deles são componentes prontos, assim como o chat, que você vai escolher, colocar no formulário, delimitar o espaço, a região que ele vai ocupar, mas de forma geral a funcionalidade que ele se propõe a fazer, o componente já por si só já implementa tudo isso, né? Então, o primeiro que eu vou demonstrar é o componente RSS, tá? Aqui no Maker eu criei um formulário, tá, para esse exemplo, e aí eu tirei navegação, aba e não criei vínculo, ou seja, é um repositório apenas só para exibir os componentes, tá? E o primeiro componente que eu vou demonstrar aqui é o RSS. Tá aqui o componente. E vou colocar ele mais ou menos nessa área aqui. Pronto. Bom, e nós temos um exemplo bem bacana desse componente já funcionando, né? Que está publicado na nossa galeria de sistemas. Então vocês podem buscar por galeriadesistemas.software.com.br/almoxarifado. E nesse aplicativo aqui, nesse sistema que nós desenvolvemos como exemplo, né, que a senha é visitante, usuário é visitante, a senha é software, é um padrão aqui na nossa galeria de sistemas. Nós temos aqui no formulário principal, ó, o RSS do G1 Economia. Então aqui está mostrando notícias de economia do G1, da categoria economia lá do G1, tá? Então, mostrando aqui no sistema. Isso poderia ser exatamente, você pode mostrar no seu sistema um RSS já conhecido, né? Ou você consegue também montar o seu próprio RSS, que seria, acho, mais interessante para um sistema, né? Você vai desenvolver, por exemplo, criar esse arquivo, que é um arquivo XML com estrutura delimitada. Basta manter aquela estrutura, ele vai se comportar dessa mesma forma. E aí nesse arquivo você vai colocar informações como qual é a notícia, por exemplo, as próximas versões do sistema, chamados, alguma coisa que você consiga montar que faça parte do seu negócio, né? Então, você consegue montar, né? Acho que a grande vantagem é que você consegue montar o seu próprio RSS e colocar na aplicação. Nesse caso aqui, nós mostramos o RSS do G1 Economia, tá? Bom, então como é que faz para montar isso aqui? Eu vou montar aqui, ó, um RSS, mas de uma outra categoria. Vamos buscar aqui na lista de RSS da Globo. Eu vou buscar aqui o Tecnologia e Games. Acho que foi mais parte aqui da nossa área. Então aqui no Maker, no componente, ó, eu vou colar aqui na propriedade URL. Isso já é suficiente para o componente funcionar, já começar a exibir as notícias lá dessa categoria Tecnologia e Game. Tecnologia e Games. E eu posso ainda editar algumas propriedades do componente, como por exemplo, o tempo de espera, né? Quando ele exibe aqui, ó, essa informação, ele fica por um tempo, tá? Se eu não estiver focando. Se eu focar no componente, passar o mouse em cima, por exemplo, ele segura. Digamos que eu estou lendo aquela notícia, né? Então ele não muda, ele mantém ali até você tirar o foco do componente. Mas sem o foco no componente, ele fica 3 segundos, o padrão é esse, fica 3 segundos aqui naquele momento e aí ele passa para o próximo. Aqui já deve estar modificado, deve estar um pouco maior, mas o padrão é 3 segundos. Você pode editar aqui e customizar como você quiser. E também a quantidade de itens que vai aparecer. Ó. Nesse caso aqui do G1 Economy está aparecendo 3 itens também, é o padrão, né? Então você pode escolher quantos vão aparecer de uma vez aqui no componente. Eu vou deixar o padrão também 3. E abrir em outra aba, ou seja, quando você clica naquela notícia, você pode ir direto, né? Se aquilo for uma página HTML, você pode ir direto para aquela página para ver a notícia completa, ver mais informações sobre notícias, enfim. Aí você vai escolher como é que você vai comportar o seu componente. Eu vou clicar para visualizar aqui. A gente vai poder ver já o componente funcionando. Então está aqui o RSS da G1 Tecnologia e Games. Já perceba que ele tem um padrão de cores, né, e de formatação visual diferente do que a gente está vendo aqui no exemplo do Executive, né, porque o tema ele é levado em consideração. Então tem um CSS para o tema Executive para o componente RSS, assim como tem um CSS para o tema Portal Light para o componente RSS. Então cada um tem um tema diferente. Então isso também abre margem a você criar a sua própria estrutura, né, do RSS que você queira, tá? Então, esse aí é o nosso componente RSS. Bom, o próximo é o componente Slider, tá? E o Slider, como é que ele funciona? Eu vou criar aqui o Slider na parte superior. Pronto, está aqui o Slider. E como é que ele funciona? Eu já vou exibir aqui, ó, que basta você criar o componente também é suficiente para a gente já ver ele funcionando, tá?
Então ele cria essa área em que o usuário vai poder arrastar, né, esse marcador, tá? E com isso ele define um valor, ok? Qual que é o objetivo disso, né? É você criar uma interação. Então, por exemplo, vamos fazer um filtro no sistema, por exemplo, ou fazer um filtro de preço, né? Digamos que você montou uma loja aí com o Maker e aí quer fazer um filtro de preço. Então você vai lá e coloca o mínimo, certo? E um outro slide embaixo para dizer qual é o valor máximo, né? Ou bota só o mínimo, ou, né, ou só o valor máximo do produto. Então eu quero o produto até esse valor. Tá? Então, você consegue criar uma interatividade com esse componente à medida que ele para isso aqui, por exemplo, parei em 50, né? Então, ele pode disparar um fluxograma, então ele pode disparar um evento, tá? E esse fluxograma vai fazer o que você precisa, por exemplo, criar um componente dinamicamente, ou direcionar ele para alguma página, e filtrar os valores de acordo com, isso, com o que ele selecionou. Então, o objetivo desse componente é que você consiga facilitar o filtro, né, por valores no componente. E aí tem uma série de outras propriedades que você pode preencher para esse componente. Como, por exemplo, a imagem desse seletor, que você viu ali que era um círculo no template que nós estamos utilizando, né? Pode ser a imagem que você queira para que ele consiga mover aquele seletor, né? O valor de início, né, que o padrão é 0 a 100, então o padrão ele vai de 0 a 100, mas pode ser que você queira ir de um valor a outro, né? Por exemplo, o mínimo é 1, então de 1 a 100, por exemplo, enfim. Casas decimais, caso você queira que ele mude também casas decimais. Você vai exibir a numeração, você vai aparecer aquele número embaixo indicando, né, qual foi o número que ele selecionou. E existe também a possibilidade de você determinar o valor inicial do marcador, ou seja, ele já começa onde? O padrão é que ele comece no 0, tá? Eu posso botar aqui, por exemplo, que ele começa no 10. Então o que vai acontecer é que o seletor ele já vai começar movendo a barra para o 10, tá? Então você pode escolher onde ele começa, né, qual é o ponto inicial desse seletor. E isso também, logicamente, tem toda a interatividade possível via API de funções, como você pode criar fluxos para interagir com isso, então você pode associar isso de forma a facilitar o filtro para os seus usuários na sua aplicação. Tá? Então esse aí é o nosso componente slider. Depois nós temos o slider panel. Vou chegar isso um pouco para cá. Slider panel. Pronto. E aí o componente Slider Panel ele é responsável por exibir, né, imagens como painéis. Né? Eles ficam passando como se fosse um slider mesmo, que você vê no site e tudo mais. Como é que eu faço para montar esse Slider Panel? Basta você clicar aqui no componente e ir na propriedade lista de imagens. Tá? E aqui eu posso indicar as imagens de descrição e caso essa imagem direcione para algum tipo de link. Então, ao clicar nessa imagem, por exemplo, o usuário vai para um link específico ou de uma notícia, enfim, aí você vai escolher de acordo com a sua necessidade. Eu vou pegar aqui algumas imagens do próprio site da Softwell. Deixa eu pegar imagens aqui do Conheça o Maker. Já colocando as URLs ali testando. Deixa eu ver, pegar essa aqui. Copiar o endereço da imagem. Aqui no Maker eu vou colar o URL e vou botar aqui a descrição que isso aqui é produtivo. Produtivo. Adicionar. Depois eu vou pegar aqui uma outra, pronto, aqui, flexível. Copiar o endereço da imagem. Adicionar aqui. Flexível. Pronto, tem duas imagens aqui suficiente. Eu vou clicar em OK, montei a lista. E aí basta eu dar um preview e esse slider vai se comportar exibindo aquelas imagens, né? E elas passam de acordo com o tempo, né? Você define o tempo de duração disso, ou seja, o tempo que ele vai passar de um slider para o outro. Ele tem uma opção de sempre clicar, né, e ir diretamente para a imagem que ele quer ver, se for necessidade. Aqui embaixo você vê uma descrição daquela imagem e clicando na imagem, caso eu colocasse algum link, ele redirecionaria para aquela página. Tá? E também, assim como eu citei na questão do slide, a grande vantagem disso é criar isso dinamicamente. Né? Porque criar estático, pode ser que você queira, né? Vai trabalhando com algum tipo de portal, algo que fique estático, né? Você pode ser que realmente você queira montar ele estático, mas a grande vantagem é você criar ele dinamicamente, ou seja, você montar o slider de acordo com o conjunto de imagens para um chamado específico, por exemplo. Né? Digamos que você tenha criado um sistema para ser um helpdesk, que recebe algumas informações lá,
por exemplo, de imagens sobre aquele chamado, e aí você pode mostrar um slider, né, dentro da estrutura daquele chamado. Então, você vai mostrar as imagens daquele chamado. Então, algo mais que tenha mais utilidade de fato para o seu sistema. Então, aqui foi um exemplo solto, né, mostrei aqui, botei imagens estáticas, mas a grande vantagem é que você pode criar isso. Nós temos um conjunto de API de funções lá para você criar o slider dinamicamente, para você alterar as imagens, enfim. Tudo isso para facilitar e você conseguir montar isso dentro da sua aplicação e conseguir fazer isso interagir com o seu sistema. E para finalizar, o nosso componente timer, né? Também, né, o próprio nome diz muito sobre o componente, sobre como ele vai se comportar. Deixa eu chegar ele um pouco mais para cá. Chegar ele para cá, tá ali um pouco aqui do lado, pronto. Só criar o componente já é suficiente para exibir o funcionamento, a gente entender como é que ele funciona, tá? Ele é um timer que inicia, e você pode determinar também se ele vai iniciar automaticamente, se ele vai aguardar para iniciar. E de forma nativa, ele tem esses botões aqui para você gerenciar: pause, iniciar, parar, reiniciar, tá? Tudo eles aqui já podem ser utilizados para gerenciar esse timer. Pode ser que você não queira esses botões de gerenciamento, né? Então nós temos também saídas para isso, né? Que é o caso de você editar as propriedades aqui do componente. Então, por exemplo, eu não quero que mostre os botões de iniciar, pausar, parar e reiniciar. Ou seja, o usuário ele não controla o timer, ele simplesmente inicia quando o usuário abre a tela, tá? Então, ele vai lá, abre e o timer está lá contando, porque ele não pode parar e tudo mais, porque ele não tem essas funções. Então, você pode escolher quais funções o seu usuário vai poder editar no seu componente timer, tá? Ele pode ser progressivo ou regressivo, né, de acordo com a sua necessidade. E se ele tem uma função para... Você pode definir o valor inicial, né? Que é aqui, ele começa no 00. Pode ser que você queira que ele comece já com alguns segundos, não sei. Depende da sua necessidade, né? E também se ele iniciar automático, como eu falei, né? O padrão é que ele comece sempre automático. Se você não quiser, você pode deixar para ele não iniciar automático e você iniciar direto pelo componente. Ok? Então esse aí foi o nossos componentes RSS, Slider, Slider Panel e Timer. Até a próxima aula.